Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos comigo para mais um dia falando à luz da palavra? Hoje a palavra de Deus para nós está lá em Isaías, o capítulo 41, o versículo 13, que diz assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Glória a Deus. Essa palavra para mim, ela é muito especial, porque eu vivi uma experiência transformadora, onde eu pude ouvir a voz do Senhor falando comigo, e Ele me disse exatamente essas palavras: não temas, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. No ano de 2021, eu perdi minha mãe, e 2 dias após sepultá-la, eu estava lá na casa dela, e no meu pior momento, e a dor era muito grande, a dor era absurda, e o Senhor se revelou para mim naquele cenário. Eu estava deitada na cama da minha mãe e a dor era insuportável, mas o Senhor Jesus escolheu aquele momento para se revelar para mim, e a partir disso a minha vida foi transformada e eu vivi uma das experiências mais lindas que um ser humano pode viver. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo e eu estava ali deitada, a dor era muito grande. Neste dia eu lembro que eu tive febre emocional, né? Tive febre, adoeci de tanta dor, porque o luto ele também traz dores físicas, né? Não só emocionais. E o Senhor se revelou para mim dentro daquele quarto, eu deitada ali naquela cama onde muitas vezes, inúmeras vezes, a minha mãe dobrava os seus joelhos para orar. Minha mãe, que era uma mulher de oração, uma mulher que sempre foi exemplo para a minha vida. Então o Senhor escolheu o cenário perfeito para se revelar a mim. E através dessa experiência eu fui transformada, porque eu escutei a voz de Deus dentro daquele quarto e Ele me disse exatamente essa palavra: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E eu abri os olhos e comecei a procurar aquela voz dentro do quarto, e foi então que eu senti, né, quando o Espírito Santo de Deus falou, sou eu que estou falando com você. E aí eu já estava ali, né, num momento sensível, de muito choro, e aí eu desabei, mas eu desabei por um bom motivo, né? Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, eu estou aqui com você, e eu me senti confortada naquele momento, mesmo diante de tanta dor. Eu senti, Jesus estava ali comigo, Ele passaria comigo, Ele sempre esteve e Ele sempre estará comigo. E aquele momento foi transformador na minha vida, porque eu entendi que o Senhor, Ele me sustenta em todos os meus momentos, independente, né, da situação que nós estivermos passando. O Senhor, Ele está conosco e Ele nos sustenta. E tem sido assim ao longo desses anos, né, que Jesus levou a minha mãe. O Senhor tem me sustentado, tem segurado nas minhas mãos. E essa experiência eu não poderia guardar só para mim. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de testemunhar essa linda e maravilhosa experiência que eu vivi com Jesus. Eu pude ouvir aquela voz tão poderosa e ao mesmo tempo tão amável, tão doce. E eu me senti acolhida, né, dentro daquele quarto onde a dor era muito grande, deitada ali na cama onde a minha mãe dormia, onde ela dobrava os seus joelhos para orar, né, onde ela fazia o programa de rádio, que ela tinha um programa de rádio, e o Senhor se revelou a mim naquele momento tão difícil, e eu pude sentir o amor de Deus pela minha vida, e eu pude entender que Ele levou a minha mãe, porque era preciso, ela já tinha cumprido a sua missão aqui na terra, ela precisava descansar, e o sonho dela era conhecer o céu e estar com Jesus. Então ali tinha se encerrado a
história da minha mãe, mas estava começando a minha. E essa experiência foi transformadora na minha vida. E eu desejo que você viva experiências assim também na sua vida, que o Senhor possa se revelar a você, que independente da situação, do momento que você esteja passando, que você nunca se esqueça que o Senhor, Ele está com você. E é Ele quem segura nas tuas mãos os seus momentos mais difíceis. Talvez você pense, mas eu não tenho ninguém, eu estou sozinha. O Senhor, Ele está com você, Ele te segura pela tua mão, assim como Ele segurou na minha mão, tem segurado, e eu creio que Ele vai segurar na minha mão até o último dia da minha vida, ou até que Ele venha. Eu tenho essa convicção no meu coração, e essa é a palavra que eu quero deixar para você neste dia. Esse é o meu testemunho que eu quero compartilhar, que eu senti no meu coração de compartilhar com você hoje. Então não temas, não tema o que você está passando, o que você está enfrentando, porque o Senhor, Ele está com você. Por mais difícil que seja, a boa mão do Senhor, ela te sustenta. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor se revela aos teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta as nossas vidas, o Senhor segura nas nossas mãos, o Senhor não nos abandona, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, e ainda que nós não venhamos entender, ó Pai, o momento, a situação, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nós venhamos sempre confiar no Senhor e não temer, ó Pai, independente das circunstâncias, que nós venhamos confiar que a Tua boa mão nos sustenta, nos segura. Obrigado, Senhor. Eu te peço também que o Senhor venha abençoar cada vida que esteja assistindo, ouvindo, ó Pai, esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, ó Deus, trazer paz para os corações, que eles venham entender e compreender que o Senhor é quem sustenta, que o Senhor é quem segura nas nossas mãos, ó Pai. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Abençoa o nosso dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que está lá em Isaías 41, versículo 13. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado. Amém?